Paulo escreve assim aos Gálatas: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que não seja, Senhor, apenas minhas palavras, mas que seja a minha vida sendo usada como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja nessa noite. Assim nós reclamamos no nome de Jesus. Irmãos, falar sobre quebra de correntes. Se nós formos pegar de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos palavras para falar sobre isso. Mas o que me chamou a atenção na carta de Paulo aos Gálatas foi da forma que ele vai apresentar àquela igreja a liberdade em Cristo. Ele vai dizer assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. E o que seria realmente livre? O que seria para você a verdadeira liberdade? Você ter o direito de ir e vir da sua casa para o seu trabalho, vir à igreja, cultuar ao Senhor? Será que a sua liberdade seria o fato de você poder falar o que você pensa? Escrever, talvez numa rede social, aquilo que você pensa, a sua opinião? Mas existem algumas coisas que nós achamos que somos livres, mas na verdade estamos nos tornando escravos. Eu vi um comentário de um pastor há uns dias falando sobre a diferença entre ir para o céu e ir para o inferno. Para você ir para o inferno, você se prostitui, isso é pago, isso tem um custo. Para você ir para o inferno, você precisa usar entorpecentes, isso é pago, tem um custo. Para você ir para o inferno, você precisa fazer uso de bebida alcoólica, isso tem um custo. E ele falou: para ir para o céu, a salvação é de graça, adorar ao Senhor é de graça, aceitar Jesus como seu Salvador é de graça. Então está saindo mais caro ir para o inferno. Mas muitas das vezes existem prisões que nos aprisionam e nós não temos a noção disso. São coisas mínimas que muitas das vezes vai nos afastando do Senhor e nós não conseguimos reconhecer que aquilo nos afasta de Deus. Esse final de semana nós participamos do congresso de jovens na nossa igreja, a qual minha esposa e eu somos líderes. E esse congresso foi o congresso Metanoia, mudança de mente. E nos 3 dias, cada pastor trouxe uma palavra edificante. Cada pregador trouxe uma palavra diretamente do trono de glória. Mas o que mais chamou a atenção era em que precisava mudar a mente. Cadeias que estavam prendendo aqueles jovens, que muitas das vezes eles não se dão conta que está sendo aprisionado. E a gente fala sobre jovens e a gente pensa assim: eu já tenho alguns anos de caminhada, isso já não me segura mais. Segura sim. No momento em que começou a oração sobre a quebra de cadeias, eu estava ali falando com o Senhor: Senhor, ainda pode existir coisas que estejam aprisionando o meu ministério, que esteja aprisionando o meu chamado, que muitas das vezes eu não me dou conta. Pode existir coisas aprisionando a minha caminhada, em que o Senhor quer me levar a lugares mais altos, e eu fico me limitando aonde as correntes me permitem ir. E assim acontece na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. O Senhor tem nos chamado a ir além, mas muitas das vezes nós nos limitamos aonde aquelas correntes nos permitem ir. E Paulo, quando ele vai falar com aquela igreja, ele fala assim: olha só, vocês realmente são livres, não tem nenhum elo da corrente segurando vocês. Não existe mais nada que prenda em vocês. Por isso continuem firmes. Porque muitas das vezes, quando a corrente segura, a gente começa a esmorecer. Quando a corrente dá aquela segurada, nós pensamos que é o final, que ali acabou, que é onde nós deveríamos chegar. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Ele quer te levar além, além do que os nossos olhos podem enxergar, além do que as nossas mãos podem tocar. E nós nos limitamos apenas com aquilo que nós alcançamos, porque nós nos prendemos ao físico. Eu lembro quando eu cheguei aqui e vi uma brincadeira que eu até comentei no último culto do amigo com o pastor Tiago.
Ele falou assim: coloca na tela aqui para mim. E não tinha tela aqui atrás. Eu fiquei 2 meses sem vir no culto do amigo. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma tela. As mãos dele ainda não alcançavam, mas ele, pela fé, ele falou e foi colocado em prática. O Senhor está aqui para te ouvir. E você está se limitando a simplesmente achar que onde você alcança é o suficiente. Ele está te chamando para ir mais profundo, para você ir além da onde você pode ver. O escravo, ele só pode ir aonde o seu Senhor manda. Ele se limita muitas das vezes apenas àquela área de trabalho dele. Se nós formos ouvir as histórias do nosso Brasil mesmo, a gente vai ver que os escravos ficavam naquelas fazendas. Eles só podiam ir até a plantação, da plantação voltava para o seu dormitório, e só podiam fazer isso. Mas sempre tinha um mais ousado. Ele falava assim: não, eu não vou aguentar mais isso não. Eu vou me libertar, eu vou correr, eu vou ir para o mais longe possível. E muitas das vezes o pecado está nos aprisionando, e nós estamos achando que é o suficiente. A cerca que é colocada em volta de nós, a corrente, os grilhões que nos prendem, nós achamos que é o suficiente. E Paulo ele vai falar para a igreja de Gálatas o seguinte: continuem firmes como pessoas livres. Eles foram libertos, igreja. Quando Jesus foi apresentado para aquela igreja, houve a verdadeira libertação daquele povo. Aquele povo era um povo idólatra, aquele povo era um povo que vivia cativo dentro deles mesmos. Eram escravos dos seus próprios pecados, das suas próprias vontades. E de repente aquele povo conhece uma palavra de um Cristo que veio, morreu por eles, e ao 3º dia ressuscitou, não para eles terem a liberdade de ir e vir, mas para eles terem a liberdade de ir aos céus. Para ter a liberdade de não precisar pegar aquela pombinha ou aquele novilho e levar até o sumo sacerdote para ser apresentado como oferta, mas ele dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Naquele momento em que houve a morte de Cristo, aquele véu não se rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo, e Deus falando assim: olha só, eu estou abrindo agora o caminho, vocês podem vir até mim. Mas será que você está se limitando à sua oração de agradecimento pelo pão de cada dia? Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, por o Senhor ter me guardado. Ou será que a oração que o Senhor quer da sua vida é ir muito mais além? É você colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados através da sua oração. A liberdade que Deus colocou sobre a sua vida é de você olhar os profetas, olhar os discípulos e falar assim: como aonde eles chegaram, eu posso chegar também. Se nós olharmos para nós mesmos colocamos as algemas, nós mesmos limitamos aonde nós podemos alcançar. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que houve um sacrifício, que não foi meramente só para a gente ter direito ao céu, não. Foi para nós termos direito a tudo aquilo que Ele fez. Porque Ele falou assim: olha só, eu vou para o Pai, eu vou deixar um Consolador com vocês, mas eu tenho certeza que vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. E se nós nos perguntarmos: como assim fazer obras maiores do que a de Jesus? Jesus sendo Filho de Deus, como pode eu, um mero pecador, assim como João Batista falou, né? Como posso eu, um pecador? Eu não tenho como nem desatar as suas sandálias. Como eu posso te batizar? E Jesus fala assim: olha só, é muito além do que você pode alcançar, João. Você está alcançando vidas aqui, mas você vai alcançar muito mais, porque o seu testemunho não vai ficar nessa geração, João. O seu testemunho vai ecoar em gerações e gerações. E hoje nós estamos aqui falando sobre a vida de João Batista, um homem que aquele povo não entendia o porquê que ele tinha aquela postura. Ele mesmo não entendeu porquê que Jesus foi até ele para ser batizado. Talvez ele tenha morrido sem entender o propósito daquilo. Mas hoje nós vemos que todo o ministério de Jesus foi cumprido. E vemos que ao 3º dia, quando Ele ressuscitou e nos deu o direito de estarmos com o Pai nos céus,
não foi simplesmente uma vitória de estarmos no céu, mas como ele falou, de realizar coisas maiores do que ele realizou. E será que você está se limitando em que área na tua vida? Eu trago essa reflexão para cada um de nós. Em que área das nossas vidas nós estamos nos limitando, deixando que essas cadeias nos prendam? Talvez a sua cadeia seja na área da saúde, e você pense que não tem jeito. Eu tenho esse problema e eu vou ficar com esse problema até o fim. E talvez o que o Senhor quer é que você dê mais um passo além dessa doença para que você seja curado. Será que é dentro da sua mente? Porque hoje a doença do século está dentro da mente do ser humano. Nós vemos pessoas adoecendo no seu corpo físico, porque a sua mente está cansada, porque a sua mente está doente. E será que o passo além que você precisa dar é dentro da sua mente? Será que é o passo de fé, de acreditar que o Senhor tem um chamado na tua vida? Que o Senhor colocou algo nas suas mãos que não adianta, que o irmãozinho do lado não vai realizar, porque você foi escolhido, você foi criado com um propósito. Paulo, quando ele fala à igreja, ele fala assim: continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Você conheceu a palavra da verdade, siga em frente, não olhe para trás, não olhe para o que você deixou para trás, não olhe para os problemas, não olhe para as acusações. São muitas que vêm atrás da gente, são muitas pessoas apontando pelas nossas costas, mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: não se preocupe, Ele te chamou para ir além, e além do que os nossos olhos podem enxergar. Quando nós vamos ver João, Jesus diz assim, e Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem peca é escravo do pecado. Isso é Jesus falando e João relatando esse texto, porque era importante naquele momento entender que o pecado estava escravizando aquelas pessoas. Os discípulos talvez não entendiam o que os escravizavam, aquelas pessoas que ouviam a mensagem não entendiam em que elas eram escravas. E Jesus continua dizendo: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Ele vai declarar: se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Não adianta acharmos que a liberdade vai ser nessa terra, porque Jesus deixou bem claro que nesse mundo nós passaríamos por bastante aflições, mas Ele disse que precisávamos ter bom ânimo, porque houve uma vitória naquela cruz, e essa vitória ela perpetua nas nossas vidas. Naquele momento que fomos chamados para ser filhos de Deus, filhos por adoção através de Jesus, foi para alcançar lugares que nós não pensaríamos em alcançar. Eu fico maravilhado como eu leio a história de Paulo, e vejo Paulo se preparando para a sua última viagem missionária, que era os seus planos, de chegar até a Espanha levando o Evangelho. E quando você olha no mapa e você vê a distância que Paulo iria percorrer, de Jerusalém até a Espanha, eu fico assim: Senhor, não tinha carro naquela época, não tinha avião, não tinha grandes embarcações, mas aquele homem iria percorrer todo aquele caminho para levar a palavra do Senhor. Paulo talvez imaginava que a sua vida seria limitada a Jerusalém e ali as mediações de Roma, porque além de um cidadão de Israel, ele também tinha cidadania romana. Talvez ali ele estava pensando que ele ia ficar só naquela região, talvez só perseguindo o povo de Deus. Mas no momento em que ele estava limitado a achar que a vida dele seria de perseguidor, o Senhor o encontra no caminho e fala assim: agora não. Agora você vai se tornar um perseguido. É onde você nunca imaginou que você estaria, você vai ser colocado agora, Paulo. Aonde você nunca imaginou que você colocaria a mão, você vai colocar. Antes você pegava na espada, agora você vai correr da espada.
Você nunca imaginou ficar nessa condição, não é, Paulo? Mas é onde eu quero te colocar. Se tornou o maior evangelista. Escreveu a quase maior parte do Novo Testamento. Foi a lugares que nenhum daqueles que estavam em Jerusalém pensavam em ir para levar a palavra de salvação. E eu pergunto nessa noite: você acha que você vai ficar limitado a essas 4 paredes? Você acha que o seu chamado vai se limitar à cidade de São Gonçalo? Ao estado do Rio de Janeiro? O Senhor está te chamando a alcançar lugares maiores, mas a corrente muitas das vezes que está te aprisionando, está te limitando, e você acha que não é possível você alcançar. E nessa noite o Senhor quer falar conosco que é possível sim alcançarmos lugares inimagináveis, te colocar em posições que você nunca imaginou. Eu digo isso pela minha própria vida. Eu acredito que os pastores aqui também não se imaginavam estar nessa condição hoje, de estarem à frente de um trabalho, de estarem pastoreando um povo que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez o pastor Tiago imaginava que ele ia ficar simplesmente na banda Opção 7. Mas Deus falou: não vai ser só ministrar o louvor. Você vai ter um povo nas suas mãos que você vai guiar até os céus. Eu imaginava que eu ia viver segurando um trombone numa orquestra, e aquilo para mim já era o suficiente. E o Senhor falou: não, você vai pregar o Evangelho, você vai sair dessa cadeira, dessas 4 paredes, e você vai apregoar o Evangelho da salvação. Mesmo sendo um prazer, muitas das vezes é aquilo que está te aprisionando. Mesmo sendo o que você gosta, pode ser aquilo que te aprisiona. Nós estávamos falando esses dias sobre algumas situações, e ele falou assim: existem crentes com síndrome de Estocolmo, que mesmo aquilo que faz mal, ele continua ali. Aquilo está fazendo mal, mas ele fica aprisionado àquilo ali, e achando que aquilo ali é o suficiente. Não é, igreja. O Senhor quer te levar a lugares altos. O Senhor tem algo maior para a sua vida. Se você louva, não é o suficiente. Se você ministra a palavra, não é o suficiente. Ele quer mais. Imagine se Pedro fosse se limitar simplesmente à pregação ali dentro de Jerusalém. Vamos ficar aqui quietinho, assim como ele fez lá no monte, na transfiguração. Ele fala: Jesus, vamos fazer uma tenda aqui em cima, vamos. Aqui está tão bom que a gente fica aqui em cima mesmo, não precisa descer mais do monte, não. Mas aquele homem egoísta, que queria a presença de Deus só para ele, lá em cima daquele monte, na sua primeira mensagem, mais de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Eu fico maravilhado, porque aquele homem não tinha condições de falar. Ele era um homem ignorante, era um homem que andou com Jesus, vendo o que Jesus fazia, mas no momento em que apertou, falou: eu? Não. Andar com Jesus? Não. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, esse Espírito Santo que quebra as cadeias, esse Espírito Santo que te leva além do que seus passos podem te levar, esse Espírito Santo que leva você além do que sua mente pode imaginar, ele está te convidando nessa noite: vamos caminhar comigo? Vamos deixar essas correntes para trás? Vamos quebrar essas cadeias e vamos além? O Espírito Santo que convidou Pedro a pregoar o Evangelho e se tornar um dos maiores pregadores da sua geração, está te chamando também. O mesmo Espírito Santo que repousou sobre a vida de Paulo, e ele levou o Evangelho onde ele nem imaginava. Até mesmo o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, não desistiu, e os céus se abriu diante dele. Eu fico imaginando cada pedra tocando o seu corpo, e ele já não estava mais sentindo nada, porque tamanha era a glória de Deus sendo revelada a ele. Nós precisamos ser fiel ao Senhor até o final, para que as cadeias sejam quebradas, para que as correntes sejam quebradas. Eu lembro que eu morei numa casa e tinha um quintal muito grande. E por ser um quintal muito grande, a segurança não era tão boa assim. Era uma casa que não tinha muros, era cerca viva. Então qualquer um poderia entrar. E nós tínhamos uma cachorrinha, uma Rottweiler, pequenininha.
Mas para não limitar o espaço dela, ela tinha um vergalhão que andava 6 metros. Mais a corrente dela com 2 metros, ela conseguia percorrer aí 10 metros para um lado e para o outro. Mas ela só podia ir numa direção ou em outra. E pensando sobre isso no caminho, eu falei assim: Senhor, quebrando as correntes. Muitas das vezes a gente acha que é o suficiente, a gente vai para um lado e vai para o outro. Mas Ele está te chamando para ir para a direita, para ir para a esquerda, e você está se limitando aí só para frente e para trás. O Senhor está te chamando nessa noite para você ir em qualquer direção e deixar as cadeias para trás. Aquilo que um dia te aprisionou, hoje está sendo quebrado neste lugar. Assim como eu fiz aquela oração aqui, alguns minutos atrás, falando: Senhor, se houver qualquer corrente que esteja prendendo o meu ministério, que seja quebrado nessa noite. Se há qualquer corrente que possa estar querendo segurar a minha vida financeira, seja quebrado nessa noite. Que esteja segurando a minha vida familiar, seja quebrado nessa noite. Não importa qual é a área, o Senhor quer que você seja livre. Porque Ele mesmo vai dizer: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. E será que é o suficiente apenas o que você pensa? Será que é o suficiente apenas o que os seus olhos podem ver? Eu te convido nessa noite: abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, para você poder ouvir que o Senhor quer que você dê mais um passo. Porque muitas das vezes nós ficamos inseguros, porque nós pensamos assim: será que é para fazer? Será que eu posso dar mais um passo? Será que eu posso ir um pouco mais além? E o Espírito Santo está falando contigo: dá mais um passo, vá um pouco mais além, vá além da onde você imagina que você pode chegar, vá um pouco mais além daquilo que as pessoas dizem que você pode chegar, porque o chamado na sua vida é muito maior do que você imagina, é muito maior do que as pessoas imaginam, é muito maior do que você possa imaginar. Deus tem algo na sua vida, e só falta mesmo você dar o primeiro passo em direção às correntes serem quebradas na sua vida. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Deus maravilhoso, bendito Senhor, eu creio que correntes foram quebradas nessa noite. Senhor, eu acredito, Senhor amado, que vida, Senhor, está saindo liberta nessa noite. Não pelo poder da palavra que saiu da minha boca, mas sim da mensagem que o Senhor entregou para a sua igreja. Deus querido, que o Senhor possa estar agindo com poder e glória na vida de cada um dos seus filhos, daqueles que estão aqui dentro e também daqueles que as nossas vozes alcançam, ó Pai. Porque muitas das vezes achamos que estamos limitados a essas 4 paredes, mas até onde as nossas vozes alcançam, o Senhor também está trazendo libertação, está trazendo cura, está trazendo transformação, Pai. Pai querido, toma em Tuas mãos, que nós possamos sair daqui entendendo que a verdadeira liberdade está em Ti, e aonde o Seu Espírito Santo nos conduzir, Pai, nós precisamos entender que precisamos atender a Sua voz. Continue conosco, continue nos despertando cada dia mais e mais, e que possamos sair daqui, Senhor, não como meramente ouvintes, mas também, Senhor amado, como praticantes da Tua palavra. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, no nome santo de Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos libertar, ela vai quebrar correntes. Cerca de um mês atrás, eu estive no sepultamento da mãe do presbítero Juan. E às vezes, quando a gente estuda a teologia, a gente estuda a Bíblia, às vezes a gente procura alguma aula, a gente começa a tentar entender um pouco mais da palavra. E naquele sepultamento eu tive uma aula melhor do que todas as aulas de teologia que eu tive na minha vida. O pastor que estava ministrando aquele culto fúnebre, ele contou um testemunho sobre a mãe do presbítero Juan Diego, que foi muito interessante. Ela estava com câncer em estado terminal. Aí estava acontecendo uma campanha de oração de alguns dias, e ela chegava para ele e falava: por favor, passa aqui e me leva, porque se tem oração eu quero.
Ela não tinha nem mais condições físicas de ir à igreja, mas ela queria estar na presença de Deus. Eu acho que eu fui naquele lugar para poder aprender isso, que nada mais importa do que a gente estar fazendo a vontade de Deus, a gente cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, de reflexão da Tua palavra, que com certeza vai quebrar cadeias, vai transformar nosso rumo, vai nos dar um direcionamento que vai nos conduzir à Tua perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Antes de encerrar, presbítero Robson, diaconisa Jéssica, vem aqui na frente, por favor. Nós queremos louvar ao Senhor pelo período que eles estiveram com a gente. Eles receberam um direcionamento do Senhor para que estivessem em um outro ministério, servindo ao Senhor, sendo bênção em outro lugar, da mesma maneira que foram bênção aqui nesse lugar. Então eu queria pedir para a igreja, para que nós estendêssemos as nossas mãos para cá e os abençoássemos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, ó Deus, louvar o Teu nome pela vida dos Seus filhos, que eles possam ser bênçãos onde eles estarão, que eles possam, ó Deus, a cada dia cumprir o ministério que Tens colocado sobre a vida deles. E como igreja, nós louvamos o Teu nome pelo período que eles estiveram aqui e Te agradecemos, ó Deus, por todo esse tempo que eles estiveram aqui somando nesse lugar, e que agora, Deus, vão somar em outro ministério, fazendo o Teu ID, em o nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos esse casal, nós os liberamos e os abençoamos, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, que vocês sejam bênção, onde vocês estiverem, amém. Somos muito gratos, porque a pior coisa que tem é a gente, tem liderança que faz isso. Ó, saiu daqui e agora não é mais amigo, não fala, é inimigo. Não, aqui não existe isso. Com a mesma alegria que a gente recebe para ser membro, a gente se alegra quando a pessoa vai para outro lugar servir a Deus. Aqui ninguém fica de mal, ninguém fica inimigo de ninguém. Tudo continua igual e Deus vai usá-los de forma tremenda. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que esperam a volta do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diga: aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe.